Vitor Pereira é um novo treinador do Flamengo. O que esperar dele no comando do Mengão? Bora falar sobre isso, mas antes, puxa a vinheta. Salve, salve, meus amigos! Começando aqui mais um Resenha do JP. Eu sou o João. Bora falar um pouquinho de Vitor Pereira no Flamengo, mas antes eu não posso deixar, de pedir o seu like e pedir também a sua inscrição. Coisa rápida, 2 segundos, ó. Botãozinho de se inscrever, botãozinho de deixar o like. 2 segundos você faz e me ajuda muito. Vocês não têm noção o quanto que me ajuda. Eu não tô pedindo isso também a troco de nada, porque eu sei que vocês vão curtir o vídeo e o conteúdo como um todo do canal. Então eu sei que vai valer a pena tanto pra mim quanto pra vocês. Então, por favor, me dê essa moral, deixa o like, se inscreve e também me segue no Instagram do Resenha do JP, @Resenha do JP, porque lá no Instagram tem conteúdo dinâmico, Stories, Reels e também tem os avisos, Tudo que acontece aqui no canal do YouTube, quando precisa eu aviso lá no Instagram. Posto um stories, se tiver uma mudança de horário, se tiver um vídeo extra, qualquer coisa que eu for fazer, qualquer mudança na dinâmica aqui do canal, é lá no Instagram que eu falo. Então, por favor, quero pedir para você me seguir rapidinho também, e eu sei que você vai gostar de ficar atualizado, porque a página lá no Instagram tem muito conteúdo bacana, beleza? Dito tudo isso, bora falar rapidamente aí de Vitor Pereira no Flamengo. Eu já falei em live, já falei em Resenha com Notícias também um pouco sobre a polêmica, da chegada nele no Flamengo. Bora dar uma passada rapidinha só pra galera que tá desatualizada entender. Ele era treinador do Corinthians, fez uma temporada bem legal, no Corinthians, sai de bem com a torcida, sai por decisão própria, um dos primeiros treinadores do Corinthians aí nos últimos tempos que sai de bem com a torcida ovacionando, e ele sai alegando que não poderia treinar nenhum clube de futebol porque tinha problemas familiares, sua sogra estava mal, estava doente. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque pode ser que seja verdade. Então, se tiver realmente doente, boa sorte. Mas o fato é, a desculpa de que ele não poderia treinar em nenhum clube de futebol, principalmente no Brasil, não foi verídica, Porque ele sai do Corinthians alegando isso, a torcida abraça a causa e em menos de uma semana já havia aí conversas avançadas para que ele fosse treinador do Flamengo, algo que foi oficializado ontem. Então, oficialmente, o Vitor Pereira é o treinador do Flamengo agora. Então, a alegação dele de que iria cuidar de problemas pessoais, familiares, não foi verdadeira, o que deixou a torcida do Corinthians aí muito revoltada, A torcida do Corinthians ficou indignada e quer a cabeça agora, do Vitor Pereira. Mas eu não tô aqui para falar da polêmica, eu já falei muito em live, muitas coisas sobre a questão da atitude, do caráter do Vitor Pereira, já falei de algumas confusões que ele arrumou com jogadores ao longo de sua carreira, mas isso tudo tá em live aqui no canal, se você quiser conferir depois, já falei muito sobre isso do Vitor Pereira. Eu quero analisar o que esperar dele como comandante do Flamengo, porque o Flamengo é, na minha opinião, na minha maneira de enxergar, o melhor elenco do país hoje, é o melhor time do país. Então, ao mesmo tempo que ele vai ter um material em mãos que ele não tinha no Corinthians e condições de realizar um trabalho que ele não teve no Corinthians, ele vai ter uma pressão e uma obrigação nesse trabalho muito maior do que a que ele tinha no Corinthians também. Então, quero falar se dá para esperar que o Vitor Pereira é capaz de cumprir com essa obrigação, com essa pressão que foi colocada nas costas dele. Primeiro eu quero trazer um pouco das estatísticas aí do Vitor Pereira no Corinthians. Foram 55 jogos, 23 vitórias, 17 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 52,1%. O que não é um aproveitamento muito expressivo, tá? Se a gente pegar os aproveitamentos apenas do Brasileirão, só do Campeonato Brasileiro, quem teve um aproveitamento muito parecido com esse foi o Atlético Paranaense, que é um time que G6 ali é um aproveitamento legal para as proporções do Atlético Paranaense, e o Galo, que foi talvez uma grande decepção aí da temporada. Tudo bem que a expectativa em cima do Galo era muito maior do que era em cima do Corinthians, mas ainda assim não é um aproveitamento grandioso, no Campeonato Brasileiro. O grande feito do Vitor Pereira, lembrando, esse aproveitamento que eu falei de 52% do Vitor Pereira é como comandante do Corinthians. No Brasileiro, o aproveitamento dele foi mais bacana, foi 57%. Não à toa, o Corinthians ficou ali no G4 do campeonato, à frente do próprio Flamengo, que agora o Vitor Pereira vai comandar, mas também porque o Flamengo conquistou outras coisas na temporada,
Mas o grande feito do Vitor Pereira talvez tenha sido chegar com o Corinthians até a final da Copa do Brasil e que era a expectativa do torcedor corintiano antes da temporada, né? O que se pregava sobre o time do Corinthians é que não era um elenco, como um grupo capaz de manter uma constância numa disputa de um campeonato longo de pontos corridos. E ele consegue no mata-mata emplacar boas vitórias e também jogos estratégicos muito interessantes para levar o Corinthians até a final de Copa do Brasil. Quase venceu, inclusive, teve bolas para ser campeão, né? Teve chances ali para ser campeão, acabou não sendo, e nos pênaltis o Flamengo, que é um time muito superior, acabou campeão. Mas talvez seja esse o destaque do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, que um time do Corinthians que há um tempo já não conseguia emplacar em brigas ali por grandes taças. Tudo bem que o Corinthians se reforçou muito, eu bato muito nessa tecla que gostam muito de vangloriar o trabalho do Vitor Pereira como um trabalho excepcional de um treinador com um time fraco, e o time do Corinthians está muito longe de ser fraco. O elenco do Corinthians talvez não tenha reposições à altura e realmente deixa um pouco a desejar. Mas o time titular do Corinthians é um time muito forte. Tem seus problemas? Tem. Não é um time do nível de Atlético, de Palmeiras e de Flamengo. Mas o time titular é um time muito forte, tem grandes destaques ali. O Renato Augusto não precisa nem falar, o Roger Guedes, o Yuri Alberto. O time titular tem grandes talentos. Então, não foi um trabalho só do Vitor Pereira, né? Ele pegou um time bacana também, ele pegou um time arrumado, um time ajeitado e, obviamente, tem sim seus méritos, mas ele não fez nada de extraordinário que outra pessoa não seria capaz de fazer com o Corinthians. Novamente, não diminuindo o Vitor Pereira, outros treinadores que passaram no Corinthians recentemente possivelmente não fariam isso, mas ele não fez nada que o credencie como o grande treinador do futebol brasileiro. Muito pelo contrário, eu acho o time do Corinthians um time forte, com grandes talentos e que pode repetir, apesar de não ter mais o Vitor Pereira no banco, pode repetir uma boa temporada, até porque a temporada do Corinthians não foi esplêndida, né? Eu acho que quando a torcida abraça o trabalho do Vitor Pereira ao final da temporada, antes dele, né, trair, entre aspas, o Corinthians indo para o Flamengo, a torcida abraça o trabalho dele muito em função do gostinho que ficou ali no final. Ficou o gostinho de, com esse time, com esse treinador, da maneira que foi, ano que vem dá para repetir, dá para tentar de novo, porque o time é forte, o trabalho os jogos vinham sendo legais e deu essa motivação. Mas em termos de aproveitamento, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians não é nada de outro mundo, nada esplendoroso a ponto de credenciar como o grande treinador do futebol brasileiro. Mas sim, é um treinador muito interessante e dado a escassez de treinadores no nosso futebol, principalmente treinadores nativos, né, do nosso futebol, treinadores brasileiros, não à toa 10 dos 20 treinadores da Série A de momento são estrangeiros, mas dada essa escassez, o Flamengo viu no Vitor Pereira uma aposta interessante, um cara que poderia ser capaz de levar um time que teoricamente já é por si só, independente do treinador ou melhor time, é um cara que poderia ser capaz de tocar esse projeto. Para isso, o Flamengo abriu mão do Dorival Júnior, que também é uma decisão polêmica que eu quero comentar um pouco. Eu fui um crítico do Dorival, não vou ser hipócrita, na hora que o Flamengo contratou, não achei que poderia ser a solução. O Dorival não fez, em termos de números e de partidas, um trabalho esplendoroso no Flamengo, mas fez um trabalho maravilhoso em termos de taça, em termos de retorno de títulos, que é o que a torcida quer. Ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, então o trabalho do Dorival vai ficar marcado como um bom trabalho, e realmente foi, porque no final não é a estatística que conta, e sim a taça na galeria, né? Então o Dorival teve um trabalho bacana, um trabalho muito legal no Flamengo, e eu não sei, confesso, sinceramente eu não sei se o Dorival seria realmente capaz de manter esse time no patamar que ele mesmo colocou, que ele tirou de um time que estava muito mal com o Paulo Souza e colocou num patamar muito alto. Eu não sei se ele seria o cara para isso, mas eu também não acho, né, não imagino que uma troca pode ser também, você tirar o cara que colocou o time nesse lugar para colocar um outro, pode necessariamente dar certo. Pode dar certo, lógico, na minha visão hoje, opinião minha, não estou discutindo com ninguém que pense diferente, totalmente normal. Na minha opinião, o Vitor Pereira é sim mais treinador do que o Dorival Júnior. Dito isso, você tirar um trabalho em andamento para colocar um cara novo, nem sempre dá certo, nem sempre funciona, até porque
voltando naquilo que eu já falei do Vitor Pereira, é um cara com muito ego, um cara que teve problema com vários craques na carreira, né? Um cara que a gente está vendo agora até pela polêmica da saída, que não é nenhum santo, e que já brigou, por exemplo, com o Roger Guedes recentemente, teve problemas com o Hulk, que é craque hoje no futebol brasileiro lá na China, e o Flamengo é um elenco recheado de estrelas, então, e um elenco recheado de estrelas que estava abraçado com o Dorival. Então isso pode vir a ser algum problema, não acho que necessariamente vá ser, mas é uma aposta que o Flamengo faz, a diretoria entendeu e eu não acho absurdo entender isso, porque eu também tenho minhas dúvidas acerca do Dorival. A diretoria entendeu que um elenco da força do elenco do Flamengo precisava de um técnico talvez mais qualificado para poder gerir, para poder dar continuidade, e tá tudo bem. É polêmica a decisão, lógico. Quem não concorda tem toda razão de não concordar, porque é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas a diretoria entendeu dessa forma. E na minha opinião, na minha sincera opinião, o Flamengo por si só já tem grandes condições de ser campeão, independente de treinador, de ser campeão de tudo, de brigar para ser campeão de tudo. Isso é natural. E, para mim, o Vitor Pereira é um treinador, apesar de eu não achar ele tão bom quanto colocam, um cara completamente diferenciado, porque ele, para mim, o que ele fez no Corinthians não é completamente diferenciado, é um trabalho esperado até para o time que o Corinthians tem. É lógico, levou para uma final que talvez não se esperasse, mas ao mesmo tempo que o Corinthians chega a essa final, com o time que tinha, o Corinthians não teve que bater no Galo, não teve que bater no Palmeiras para chegar lá. Então, também o Vitor Pereira leva um time que não era dos top melhores à final, mas os melhores clubes foram eliminados antes. Tanto é que bate na final contra o melhor, quase ganha, verdade, mas perde para o melhor. Então, assim, não acho que o Vitor Pereira fez seja nada de mágico, nada de estrondoso, mas ao mesmo tempo é um trabalho bom e que, de novo, dada a escassez de treinadores que a gente tem no nosso futebol, para mim qualifica ele sim entre os melhores. Longe para mim de ser o melhor, para mim o Abel Ferreira tem uma prateleira sozinho aí como melhor treinador do futebol brasileiro. Eu acho que a aposta do Galo, o Kudê, é superior, óbvio, pode, no fim do ano eu posso estar falando tudo diferente aqui, eu posso ter errado tudo, mas eu acho que o Kudê é uma prateleira acima ainda do Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira é um dos bons treinadores do nosso futebol. Não é exclusivo, mas é um dos bons treinadores. E o Flamengo não precisa de mais do que isso para ser campeão de nada. Eu acho que o Vitor Pereira é sim mais qualificado do que o Dorival. Lógico, interromper um trabalho no meio talvez não seja a melhor ideia, né? O Dorival, por mais que eu ache o Vitor Pereira melhor treinador, ele já estava num trabalho que estava dando certo com essa equipe. Então, não sei, não estou falando que deveria ter trocado. Estou falando que treinador por treinador, eu acho o Vitor Pereira mais treinador, mais qualificado. E com o elenco do Flamengo tem tudo para dar certo. A lógica é que Vitor Pereira consiga dar sequência nesse bom trabalho aí, nesse bom desempenho do time do Flamengo. Eu falo a lógica, porque futebol é futebol. Já falei das polêmicas do Vitor Pereira, várias coisas podem acontecer ao longo de uma temporada, então não tem muito como cravar o que vai ser de Vitor Pereira no Flamengo, mas qualquer treinador que chega no Flamengo, ainda mais um treinador do calibre do Vitor Pereira, a lógica, o natural é que ele consiga dar sequência, e é o que eu imagino que vai acontecer. O mais marcante é que essa troca se dá logo antes do Flamengo disputar o Mundial de Clubes, que é no início da temporada, é o grande campeonato da temporada, e o Vitor Pereira vai ter aí a oportunidade de ser o cara que vai tentar levar o Flamengo a esse título. Lógico, é um título muito difícil, né? Você vai possivelmente jogar contra o Real Madrid na final, campeão da Champions, o time mais estrelado aí talvez do mundo hoje. Então é um campeonato muito difícil, não pesa em nada se o Vitor Pereira perder o Mundial. Óbvio que no futuro, se começam a vir derrotas e tal, e tiver perdido o Mundial, fica ali a pulguinha atrás da orelha. Ah, mas por que não fez isso, aquilo? Mas é lógico que é natural que perca o Mundial, porque o Real Madrid é muito superior. Então não acho que isso vai impactar de fato no trabalho do Vitor Pereira. Mas se vencer, se levar o Flamengo à glória de ser campeão mundial, aí já é ídolo e já ganha tranquilidade por muito tempo para poder trabalhar. Na minha opinião, é isso. Eu acho que o Vitor Pereira é um bom treinador, sim, um dos bons treinadores do futebol brasileiro. Não acho que o trabalho dele no Corinthians tenha sido completamente absurdo, igual muita gente prega, mas acho ele um ótimo treinador e com o time do Flamengo é natural que ele seja campeão e que ele mantenha esse time nos trilhos. Não é um cara completamente,
Não é aquele cara que chega e você coloca uma dúvida e fala, pô, o time é muito bom, mas tá trazendo um cara igual o Dorival colocou, na minha visão, quando demitiu o Paulo Souza e trouxe o Dorival, eu falei, pô, o time é um dos melhores do país, se não o melhor, né? Pra mim hoje é o melhor. Mas você coloca o Dorival, será que vai dar? E acabou que deu certo. Mas o Vitor Pereira, pra mim, não é esse cara, não é o cara que põe a dúvida. Pra mim, é um cara que você fala, pô, o time é muito bom e chegou um cara bom. Vai treinar um cara bom. Pra mim, não é o melhor, mas é um cara bom. E é isso. Eu acho que o Vitor Pereira tem tudo pra dar certo no Flamengo. Apesar dos pesares, apesar de todas as polêmicas, é um bom treinador. E, na minha visão, está sim à altura de dirigir o melhor time do país hoje. Quero saber aí de você o que você pensa, se você concorda, você discorda sobre tudo que eu falei e deixa a sua opinião. E também quero pedir mais uma vez para você se inscrever no canal e deixar o like, por favor mesmo, que me ajuda demais, beleza? Um abraço para todos e fui!